Bom dia, gente. Eu espero que estejam todos passando uma ótima quinta-feira. Este é um vídeo assim que eu estou fazendo um pouco a pedido de uma pessoa que me acompanha. Ela pediu, é um homem, e como ele costuma acompanhar meu vídeo e ele sempre faz comentários gentis, ele pediu para eu falar sobre os artistas, né, protestando sobre as queimadas na Amazônia, que eles sumiram. Aí eu quis dar uma pesquisada melhor para poder falar bem sobre o assunto, né? Principalmente de maneira imparcial. Porque é uma questão complicada, né? Principalmente porque envolve política. E política, assim, a gente tem que entender muito bem que não é uma luta do bem contra o mal. É um jogo de interesses. Assim, não dá certo você endeusar político. Não dá, né? É um jogo de interesses em que cada lado tenta nos convencer que o outro lado é o mal. Essa é a verdade. Assim, porque muitos artistas ficavam protestando contra as queimadas na Amazônia durante o governo Bolsonaro. E assim... E foi observado, eu vi mesmo em muitos sites, que muitos desses artistas que protestavam contra Bolsonaro não disseram nada durante o governo Lula. Isso me lembra aquela história da agressão envolvendo o filho de Lula, né? O filho de Lula acusado de agredir a companheira, que nenhuma feminista se manifestou. E eu achei isso revoltante. Era para as feministas terem se manifestado, né? Porque elas não sempre dizem, mexeu com uma, mexeu com todas. Isso mostra como é, né? Você se envolver assim com política. Assim, se uma coisa tá errada num governo, você tem que protestar. Seja qualquer governo que for, de direita ou de esquerda. Os artistas que estavam protestando durante o governo de Bolsonaro deveriam estar protestando agora durante o governo de Lula. As feministas que sempre dizem mexeu com uma, mexeu com todas, deveriam ter se manifestado no caso envolvendo o filho de Lula, né? Eu sei que eu estou abordando um assunto que não costumo abordar, porque política é uma coisa complicada, né? Eu normalmente abordo religião, mas eu estou fazendo isso a pedido de um seguidor meu. Aí, assim, é o que eu quero dizer, observando isso, essas histórias, é que a gente tem que parar de endeusar político. O brasileiro tem uma cultura muito errada de endeusar político. Em um país sério, como a Suécia ou a Noruega, um político é um empregado do Estado. Ele serve ao povo. Ele está lá para trabalhar para o povo, para os direitos do povo. Mas aqui no Brasil, ser político é muito vantajoso. É muito vantajoso mesmo, né? Político aqui tem direito a tanta coisa, né? Tem direito a carro oficial. Político aqui manda e desmanda, né? E não responde à justiça como deveria. E isso vale tanto para político da direita quanto da esquerda. Não é porque eu não concordo com as pautas da direita que eu vou passar pano se um político da esquerda errar. Não é. Porque, por exemplo, falam muito que Lula, ele é amigo de ditadores, né? Isso é uma coisa que a gente não pode passar pano. Principalmente porque, que eu saiba, pelo menos no papel, nós somos uma democracia. E assim, isso mostra assim pra gente o quanto a gente tem que rever a maneira como a política é tratada aqui no país. Assim, político é para ser um empregado do Estado. Mas aqui no Brasil, político assim, é como se fosse um objeto de adoração, né? É o lulismo, né? O bolsonarismo. E agora a gente está vendo o marsalismo. E Pablo Marçal está longe de ser uma pessoa exemplar. Pablo Marçal está longe de ser uma pessoa exemplar.
que ele chegou, né, provocou assintosamente os adversários políticos, não apresentou nenhuma proposta útil quando foi candidato a prefeito de São Paulo. Ele chegou, provocou Datena e depois que levou a cadeirada, ele exagerou, fazendo parecer que tinha precisado de uma ambulância e de uma máscara de oxigênio. Forjou aquele laudo falso contra Boulos. Se Boulos é ou não um bom candidato, uma boa escolha, isso não se sabe. Mas forjar um laudo falso, isso não é coisa de uma pessoa idônea. Mas ainda assim a gente está vendo esse marsalismo. E gente querendo Marçal para presidente da República, né? O povo chamando Bolsonaro de mito. Que isso? Um político não é uma pessoa melhor do que a gente. Eu tô me referindo a Lula também, viu? Um político não é uma pessoa melhor do que a gente. Um político é uma pessoa que está lá naquele cargo para servir a gente. Mas muitos, quando são candidatos, o quê? Surgem como figuras messiânicas. Surgem como figuras messiânicas, né? Dizem tudo o que a gente quer ouvir. E tem que dizer, porque se não disser não são eleitos. Eles surgem como figuras messiânicas, né? Prometendo que finalmente começarão a fazer o que os antecessores deles não fizeram. E depois que se elegem... Porque quem manda aqui no Brasil mesmo são os grupos econômicos. Quem se torna presidente tem que servir aos grupos econômicos. Simples assim. Há muito tempo, político age por conveniência, não age por princípios. A gente pode contar nos dedos os que agem de acordo com os princípios que pregam. E a gente tinha que, assim, mudando um pouco de assunto, né? Que não é o que eu costumo abordar nos meus vídeos. A gente deveria parar com essa nossa cultura de endeusamento. Assim, a gente endeusa político, né? Que é gente como a gente. Muitos deles protagonizam verdadeiras baixarias na Câmara de Vereadores, no Senado. Meu pai costumava acompanhar esses programas e era uma verdadeira baixaria, né? Pessoas assim que não respeitam o decoro parlamentar. Assim, eu soube eu acompanhei há pouco tempo, antes de começar meu vídeo aqui, eu acompanhei um vídeo do canal Galãs Feios, em que o Jair Renan, filho mais novo de Bolsonaro, né, que se elegeu vereador, ele fez uma piada homofóbica com aquele governador, Eduardo Leite, né, dizendo aqui o nosso governador dá fuzil e segurança e o do nosso estado vizinho dá outra coisa. E a questão é a seguinte, o que Eduardo Leite faz entre quatro paredes não é da conta de ninguém. Não é da minha conta, não é da conta de Jair Renan. E se alguém se elege para um cargo, eu não quero saber que religião esse alguém tem. Por mim, ele pode ser católico, evangélico, da Umbanda. Eu não me importo o que ele faz entre quatro paredes, isso é da conta dele. Mas a gente vê o nível, como tá o nível desses políticos aqui. Tá triste. Tá muito triste o nível desses políticos aqui, né? E a gente também tem uma cultura idiota, eu vou dizer, a gente tem uma cultura idiota de endeusar essas celebridades, né? Eu vejo o povo endeusando gente como o Jojo Todinho, porque o que é aquela mulher? Vamos ser sinceros? A mulher, a única coisa que eu vejo aquela mulher fazer bem é armar barraco. Porque cantar, até eu canto melhor do que ela. Até eu canto melhor do que ela. E quando ela foi se dizer, eu sou uma mulher preta de direita, eu tive vontade de dizer, minha filha, seja o que você quiser. Mas você não precisa gritar para mostrar que tá certa. Você não precisa gritar para dizer que é uma mulher preta de direita. Olha, se você quer mostrar que você tem razão, mostre fatos. Mostre fatos que comprovem
que a sua escolha é a escolha certa e use argumentos inteligentes, não precisa gritar não, minha filha. Seria o mesmo que eu, aqui no meu canal, chegar e pegar a Bíblia, né, rasgar a Bíblia e dizer, a Bíblia é uma porcaria. A Bíblia é uma porcaria, a Bíblia não vale nada, cristianismo é um lixo, toda religião é um lixo. Ó, aí veja, aí a mulher chega, né, hoje em dia o povo confunde vulgaridade com ter personalidade forte. O que essas celebridades fazem? Muitas dessas celebridades, eu não tô falando de artistas de verdade, como Fernanda Montenegro, que é uma dama. Mas essas celebridades fazem o quê? Fazem baixarias, né? Se traem. A gente já vê, eu não vou citar nomes, que aqui eu quero deixar claro que meu canal não é um canal de fofocas. Aqui tá na moda, tá na maior moda. Não sei em outros países, né? Mas tá na maior moda. É a gente vendo essas celebridades, né? Que eu não chamo de artistas, chamo de pseudo-artistas. Chegando, indo pra podcast, indo para as redes sociais e ficam falando abertamente do que fazem entre quatro paredes. Que horror! E o povo fica endeusando essa gente. Endeusando também, deixa eu ver, gente como esses jogadores de futebol, que, vamos ser sinceros, não são exemplo para ninguém. Esses jogadores de futebol, tipo Neymar, quem seria Neymar se ele não jogasse tão bem e não tivesse o dinheiro que tem? Hein? Onde ele estaria se ele não jogasse tão bem? Com certeza, ele não teria tanto dinheiro para jogar pela janela comprando iate. Não teria tanto dinheiro para poder ir para Dubai. Essa é a verdade. Assim, eu não vou generalizar e dizer que são todos os jogadores de futebol que agem assim, mas a gente não devia adorar esses sujeitos como se fossem deuses. Mas é uma cultura de endeusamento idiota. Eles fazem o quê? Quando começam a fazer sucesso, né? Eles chegam, começam a esbanjar. Começam a esbanjar bem muito, vão para condomínio de luxo, comprar iate, vão dar festas caras, vão para as farras. E principalmente, muitos desses, que são negros e de origem humilde, quando começam a fazer sucesso, só namoram moças brancas. Nenhum deles pega uma moça negra e de origem humilde como eles. Só pegam moças brancas. E vamos ver, vão para a Europa, ganham rios de dinheiro jogando em times na Europa. Aí, se acontece de serem convocados para jogar na seleção, não jogam nada. Não jogam por amor, não jogam por patriotismo. Não têm o menor amor pela bandeira brasileira. Não estou dizendo todos, mas eu vejo muitos fazerem isso. Recebem contratos milionários, mas quando é para jogar pela seleção não jogam nada. Aí o povo fica ainda usando essas pessoas que não estão nem aí para os problemas do Brasil. Estão lá na Europa ganhando dinheiro para ficar esbanjando, podendo viajar para Dubai como faz Neymar. Que eu acho uma verdadeira ironia, né? Jogador negro que chega, se ofende quando a torcida europeia fica xingando de macaco, mas que chega só quer namorar moça branca. Assim, a gente... É uma cultura de endeusamento idiota essa nossa, né? Idolatrar políticos, idolatrar figuras como Pablo Marçal, assim, transformar político em objeto de adoração, lulismo, bolsonarismo, marçalismo, dar fama a celebridades como Jojo Todinho e atores e atrizes que ficam falando abertamente do que fazem entre quatro paredes, né? Coisa que eles deviam manter para eles mesmos.
E educação, né? Educação aqui é educação zero. Né? E assim, retomando o assunto inicial, assim, eu lamento muito que os artistas, né, que ficaram culpando o Bolsonaro pelas queimadas na Amazônia, não estão calados agora no governo Lula. E eu até assim penso sobre a questão da educação, né, aqui no Brasil, que tá péssima. E que eu nunca vi nenhum governo, nem de direita nem de esquerda, fazer nada. Assim, a direita não apresenta nenhum projeto de lei útil para melhorar a educação, né? Só fala de combater a ideologia de gênero. Agora, uma coisa da esquerda que pode parecer um avanço, mas na minha opinião não é, são as cotas. Isso de alguém conseguir uma vaga só porque é negro ou pobre. Por que que nenhum governo começa a investir de verdade em educação? Para que todos tenham acesso a uma educação pública de qualidade. E se alguém conseguir uma vaga para entrar na universidade, possa dizer que conseguiu porque estudou, não porque é negro. Por quê? Não investem de verdade na qualidade da educação, para que não sejam necessárias as cotas. Hein? Por quê? E assim, é devido a gente ver tanta coisa errada, né, como a gente tá vendo no Brasil, que muita gente não tem mais esperança no Brasil. Porque, por exemplo, antigamente, se um filho tirasse uma nota baixa, no mínimo ele levaria uma bronca dos pais. Mas hoje em dia os pais vão para a escola para reclamar com o professor. Como se o professor tivesse a obrigação de dar uma boa nota para o aluno. E o aluno não tivesse que fazer por merecer uma boa nota. Aqui, por exemplo, a gente teve o problema também do menino que sofreu bullying, né? Que morreu depois de ser pisoteado pelos colegas. E eu, como uma pessoa que sofri bullying, eu acho lamentável que, assim, as autoridades escolares não façam nada. Tanto se discute sobre o bullying e até agora nada foi feito para isso deixar de ser um problema. É verdade que não é um problema apenas do Brasil. Mas eu não vejo assim ser feito assim nada para se resolver isso. Escola era lugar onde a criança e o adolescente deveriam estar protegidos. Mas acaba sendo um lugar de hostilidade. Assim, aqui é o quê? As leis. Pode-se elaborar todo tipo de lei aqui, mas nenhuma lei é seguida. Cadê que a Lei Maria da Penha impede mulheres de serem agredidas e mortas? Hein? E no final de tudo, tudo depende de você ter um bom advogado. Se você tiver dinheiro, pela lei, o rico e o pobre têm que responder pelo que fazem. Mas na prática, aquele que tiver mais dinheiro pode pagar um bom advogado que vai vender a alma para ganhar uma causa e livrar aquela pessoa de responder pela justiça. Enfim, né? Enfim, acho que eu já esgotei o assunto, né? Que é um assunto que eu não costumo abordar, né? Que eu fiz como para atender a um pedido de um seguidor. Eu espero que tenham todos um bom dia.